E aí, Nassif, tudo bem? Tudo bom? Diga. Nassif, boa noite. Legal, você aí. Não, o prazer é meu aí, Bico. Nassif, o que você acha dessa PL das fake news? Foi aprovado? Qual a sua opinião sobre isso? Aprovado em urgência, né? A votação ainda vai acontecer. Eu acho que abre um precedente aí, porque, digamos, esse controle sobre as redes tem que ser mundial. Não adianta ser... O Brasil, lá atrás, com a Dilma, ele lançou os primeiros ensaios de regulação, que acabaram com o impeachment, que deu uma vanguarda para o Brasil. E agora, o que está acontecendo? Você está tendo, internacionalmente, os estados nacionais sobrepondo, tentando controle sobre essas big techs que se tornaram mais poderosas que estados, né? Eu chamo a atenção para algumas tentativas que foram feitas aí de controle das big techs. Até a gente deu lá em detalhes lá no GGN, mas foi muito interessante. Tem um think tank americano, que é o Atlantic Council. É um think tank que junta o chamado Estado Profundo americano, aqueles personagens, aqueles altos funcionários americanos, e juntam potentados de países suspeitos e procuradores gerais da República, de republiquetas latino-americanas, que nem o Brasil, por exemplo. O Janot fazia parte lá daquele... Aliás, foi numa das sessões lá que eles admitem o apoio que deram para a prisão do Lula aqui, para a Lava Jato aqui. Eles tentam uma jogada lá, que foi o seguinte... surge o caso lá da interferência russa na eleição, supostamente apoiando, os hackers russos lá apoiando o Trump. Daí um blog lá desconhecido aparece com um estudo acadêmico multiplicando por 100 ou por 1000 o alcance daquelas mensagens. Pega esse estudo acadêmico, leva para o New York Times. O New York Times fala, putz, isso aqui não vale nada. Leva para o conjunto de publicações, não vale nada. Daí chega no Washington Post, naquela transição da família para o Jeff Bezos. E o Washington Post publica aquilo. Inclusive, críticas severas aí dos concorrentes e tudo, com base no que saiu no Washington Post, o Zuckerberg é convocado para depor no Congresso americano. É a primeira vez que você tem, então, um poder de Estado do maior Estado do mundo, o maior país do mundo, enquadrando um dono de rede social. E ele sai de lá apavorado e vai direto até o Atlantic Council, pedir uma consultoria. Tempos depois se descobre, aliás, que o domínio lá desse blog que divulgou isso era do próprio Atlantic Council. E o que o Atlantic Council faz? Não, você tem que montar uma rede mundial aí de agências de checagem, e essas agências vão definir o que pode sair e o que não pode sair. Imediatamente, aqui no Brasil, ocorreu um fenômeno interessante. A faculdade de jornalismo da Unesp, uma desconhecida faculdade de jornalismo, aí que eu nunca... resolve montar uma associação brasileira de agências de checagem que estaria ligada a uma associação internacional de agências de checagem. Eu achei estranho aquilo porque o pessoal que comporia essa agência de checagem eram só veículos tradicionais ou novos veículos, mas aceitos pelo sistema. Eu até, por curiosidade, mandei um e-mail lá, falei, olha, como é que o GGN faz para ficar sócio dessa associação aí? Ah, não tem mais lugar. Então, é evidente que foi algo que foi montado com interesses... Primeira ação dessas agências de checagem. Pega uma revista Fórum, que tinha dado uma nota, que o Papa tinha mandado um livro para o Lula, e classifica como fake news. E a Fórum fica uma semana fora do ar do Facebook. Ela se baseou no quê? Se baseou num desmentido da agência do Vaticano. Mesmo se tivesse errado, não era fake news, era uma informação errada, era barriga. Mas o Papa, logo depois, demitiu
o diretor da agência do Vaticano, porque disse que ele manipulava informação e que realmente ele deu o livro para o Lula. Aquilo levou a uma grita generalizada aí dos chamados blogs alternativos, e eles pararam com isso. Mas aí ficou no ar essa questão das tentativas de colocar um controle externo subordinado a esses think tanks aí, ou ter controle interno. A única coisa que eu vejo, assim, eu não cheguei a ler em detalhes a proposta do Orlando Silva. Sempre que você fizer uma lei, lembre-se que na outra ponta pode estar um governo ligado ao Bolsonaro. Então, a lei tem que ser suficientemente sob controle para impedir o seu uso abusivo, como foi feito aí com aquela lei, as leis que a Dilma aprovou aí de terrorismo e outras coisas mais, né? Muito bom. O autor do projeto de lei é o senador Alessandro Vieira, né, do Cidadania. O Orlando Silva é o relator do projeto. Esse debate, Nassif, é muito importante. Inclusive, o Lula sempre menciona o fato de que, se você fizer uma lei só num país, não vai adiantar muita coisa. Você tem que fazer um debate internacional para regulamentar as redes de forma, né, geral, global, os países todos assinarem, né? Até porque é um perigo você dar. Essas grandes corporações têm poder demais. Muito bem, pode falar. Deixa eu só colocar um pontinho que eu acho relevante aí, embora possa haver abusos mais adiante. O que mantém esse pessoal aí baratinado, achando que vem invasão de marciano, todo esse angu, você tem que são as linhas, a alimentação diária de tudo que tem desses grupos de redes sociais. Então, me lembra muito aquela história do Titã, quando tinha um Titã na mitologia grega, que quando você tirava o pé dele do chão, ele perdia a força, né? Então, eu acho que, digamos, um dos fatores para começar a normalização do Brasil, tirar os marcianos de cena aí, é realmente uma ação dura mesmo contra essas linhas aí que levam informações malucas, conspiratórias aí, coloca velhinha aí rezando para vir marciano aí salvar o Brasil. O Nassif, Miguel, eu queria entrar aqui nessa também, dizendo assim, olha, eu concordo muito com o que o Nassif está dizendo. Aliás, o Nassif é uma das pessoas mais bem informadas sobre isso no Brasil. Concordo também com a tese de que é uma questão internacional. Mas eu quero trazer aqui para o nosso chão. O que nós temos? Ontem, essa votação foi uma vitória das forças progressistas. Vamos considerar que, com todos esses senões, Nassif falou bem, a gente não pode fazer uma lei não supondo que a direita volte para o poder. Mas eu li atentamente, pelo menos a última versão, e acho que ela é boa. Não é à toa que os bolsonaristas em peso tentaram obstruir, votaram contra e foram derrotados. Inclusive, eu estou todo dia nas redes e, quando eu postei isso, que foi uma vitória parcial e uma derrota dos obscurantistas, que se nutrem da mentira, se nutrem do ódio, se nutrem da desinformação, os bolsonaristas entraram nas minhas redes dizendo: você está querendo defender a censura, você está querendo defender a ditadura, em suma, esse argumento. Então, eu acho que, concordando com tudo que o Nassif falou com muita propriedade, e que o Miguel também lembrou, declarações do próprio Lula sobre isso, eu, que estou aqui no dia a dia do parlamento, enfrentando os bolsonaristas aqui no Rio de Janeiro, eu acho que, com todos os problemas de ser uma lei só nacional, de ter alguns pontos aqui e outros ali, eu acho que a gente tem que bater na tecla que a gente tem que aprovar esse projeto de lei. Sim. E que a urgência foi boa. E que o Lula, o Padilha, conseguiram atrair o centro para uma tese, que é uma tese progressista e que, sobretudo, depois do 8 de janeiro, ficou claro quem é que fez esses doidos terroristas irem lá quebrar, invadir o Senado, a Câmara, o Supremo.
foram as mentiras e o ódio destilado nessas redes. Por isso que eles se opõem a esse projeto. É claro que isso é mais profundo que isso. A gente tem que preservar a democracia, a gente tem que criar mecanismos, né? Nós temos que desenvolver o hábito das pessoas saberem distinguir uma mentira, não vai ser uma lei sozinha. Quisera eu que a lei resolvesse tudo. Eu já fiz leis, o Nassif e Miguel, eu fiz leis contra o machismo, contra o racismo, contra a LGBTfobia. Não tenho a ilusão de que a gente acaba com o racismo por lei. Seria ótimo. Tem um embate cultural, né? A gente não acaba com a LGBTfobia por lei. É claro que uma lei é importante, né? Garante direitos, pune estabelecimentos que discriminam, né? Por raça, por sexualidade, mas o embate é diário. Daí a importância dessas nossas redes da esquerda, os sites progressistas estarem discutindo sempre e chamando as pessoas para participarem, valorizando também, não só lei, mas livro, teatro, manifestações, depoimentos, entrevistas. Ou seja, não é a lei que vai resolver isso, mas a lei é um adianto. E por isso que os bolsonaristas estão tão empenhados em impedir a urgência, essa eles já perderam, e vão tentar obstruir na terça-feira. Lembrando, Nassif e Miguel, que isso volta ainda para o Senado. Isso já foi aprovado para um Senado, está sendo modificado na Câmara, e a palavra final é do Senado, onde o governo tem uma situação, em tese, mais confortável que na Câmara. Então, vamos sim levar em conta todas essas considerações, mas a gente está num embate político e ideológico, e vamos derrotar esses bolsonaristas e o obscurantismo. Aliás, Muito bem. Colocar um ponto que eu acho importante, reforçando o que o Mink falou, que é a questão dessas mudanças que estão ocorrendo no ensino médio, a importância crucial de colocar cadeiras aí ligadas à questão da cidadania, à questão dos direitos. Isso aí é fundamental. E essa discussão, tem um pessoal que está querendo revogar essa lei aí do ensino médio e fazer uma Conferência Nacional de Educação, que lá atrás aí deu frutos muito, muito interessantes, né? Mas, digamos, qualquer sistema educacional, você tem o aprendizado técnico e tudo, mas você incutir valores é central. E não é à toa que o bolsonarismo colocou como inimigo central aí professores, artistas, cantores, porque é o pessoal que trabalha o conceito de nação e o conceito de valores. Né? Ô, Nassif, me dá uma parte aqui. Que bom que você puxou esse assunto. Nesta segunda-feira, ou seja, anteontem, eu fui um dos que organizei uma manifestação aqui no Largo do Machado, em frente da Escola Amaro Cavalcante, com alunos e professores, que tinha dois motes essa manifestação, e por trás de tudo a questão da reforma do ensino médio que o Nassif tocou aqui. Quais eram as questões? Primeiro, eu tenho uma lei de eleição direta para diretores, já houve lá no passado, mas há 3 anos não tem, então era pela eleição. Segundo, essa perseguição que o Nassif falou também. Houve há dias atrás um diretor da escola Infante Dom Henrique, aqui em Copacabana, que foi processado a pedido de um deputado estadual bolsonarista, que é presidente da Comissão de Educação, porque ele externou uma opinião crítica à reforma do ensino médio. Opinião essa que é partilhada pelo ministro da Educação, Camilo Santana. Eu tenho uma lei aprovada aqui em vigor, que é a lei da escola sem mordaça, que proíbe filmar professor sem ele autorizar, que proíbe punir professor porque usa um livro ou fala de tortura, de ditadura, de desmatamento. E este professor, que é diretor de uma escola pública, a pedido de um deputado bolsonarista, a Secretaria de Educação abriu um processo contra ele por causa de uma opinião. E os estudantes, para concluir, nessa manifestação de anteontem, tinha uma bateria maravilhosa dos estudantes lá, 20 com seus tambores. Isso é bom também, para não ficar só no discurso, tem que ter uma música, uma emoção. Mas esses estudantes disseram o seguinte:
nós somos favoráveis a alguns poucos pontos da reforma. Por exemplo, ampliar o horário, ter mais horas, isso é bom. Ter algumas possibilidades de opção, isso é bom. Mas o que eles dizem? Eu concordo, professores e estudantes. Tiraram peso e tornaram praticamente acessórias disciplinas como história, sociologia, biologia, com um argumento que tinha que preparar o estudante para ser empregado logo. Ou seja, mercantilizaram a educação. Desprezam a formação cultural, humanista, multidisciplinar e direcionam apenas para a questão imediata. Então, isso tem que ser mudado, pelo menos, se não digo reformar toda, ou cancelar toda a lei, modificar vários dos seus pontos, né, mantendo alguns poucos que se aproveitem, por exemplo, a extensão das horas lecionadas. Aliás, só para... Essa lei aí foi aprovada por uma pessoa que é, para mim, a pior coisa que aconteceu com a educação brasileira, que é aquela Maria Helena Guimarães aqui, que assessorou o Paulo Renato, e aqui em São Paulo implementou uma reforma de cima para... É um pessoal impressionantemente ignorante, porque eles têm algumas ferramentas de gestão, beabá de gestão, e acham que tem a força. Então, qualquer modelo de qualidade em empresas, os consultores falam, tem que envolver corações e mentes dos funcionários. Aqui eles têm um horror a professor, é de cima para baixo, e as reformas que eles quiseram aqui, gerenciais aqui nas escolas, visavam o quê? Transformar diretores em especialistas em contrato, fazer coisinha... Não era o projeto pedagógico que era o relevante, né? E aqui teve a mudança que gerou aqui um dos movimentos mais bonitos aqui de São Paulo, que foi aquela Ocupe as Escolas, alunos secundaristas aí. Aqui no Rio teve também, Na minha cidade, Poços de Caldas teve. E foi muito interessante, porque, de um lado, expôs aí esse negócio de cima para baixo. Eu entrevistei uma liderança, uma menininha de 14 anos, uma gracinha, rapaz. E ela falava o seguinte, poxa, eu ia na escola tal, agora fecharam aquela escola e os alunos vão para uma outra escola. No meio tem uma favela. Onde eu moro, tem uma rivalidade mortal entre as duas favelas. Quem atravessa lá... Então, digamos, essa questão de não analisar as circunstâncias de cada local acabou levando... Mas teve um ponto muito interessante delas também, que eu acho que daí é uma lição para os professores. Porque os professores, com a internet, muitos professores ficaram inseguros com o conhecimento dos alunos. E o que eles faziam nos fins de semana? Ela falava, a gente queria um monte de tema relevante que a diretora não queria trazer para a gente. Então, como a escola era nossa, então nós convidávamos pessoas de fora para vir dar palestra para a gente aqui. Ou seja, tem que ter uma democratização em todos os níveis, sabe? Participação dos pais, participação dos alunos, os professores e os diretores não serem as autoridades, serem os conselheiros que vão orientar os alunos aí em direção ao conhecimento. Você está certíssimo, Nassif. Ô, Miguel, você tinha dito, quando você me convidou hoje para o programa, que um dos temas que você queria tratar era a CPMI. Não sei se isso daqui está de pé. Mas eu fiquei pensando nesse tema e pensei o seguinte, eu acho... O Miguel do Rosário e Nassif, o Brasil tem essa história da jabuticaba, né? Eu não vejo um país do mundo que tenha uma CPI ou uma CPMI que é pedida por um deputado que é investigado pelos crimes de terrorismo e golpe do Estado. Quer dizer, ele pede uma CPI para investigar um fato onde ele é o bandido. É um dos terroristas que vai ser julgado. E depois os bolsonaristas, que ficaram preparando o golpe o tempo todo, ficavam dizendo que as urnas não funcionavam, aprontaram tudo e qualquer coisa. Antes da posse do Lula, iam explodir lá perto do aeroporto, explodiram um caminhão, iam ocupar a Polícia Federal, prenderam gente com dinamite. Não tem um de esquerda que foi preso no meio.
era só bolsonarista. E agora, eles que prepararam, e foi um fracasso total esse golpe, agora eles querem dizer que o golpe, afinal de contas, a culpa é da esquerda. A esquerda é que preparou um golpe para derrubar o Lula. Olha, nós demos o nosso sangue para eleger o Lula. E nós, da esquerda, é que íamos fazer um golpe para o Lula não tomar posse. Mas essa eu acho que nem um cara de direita razoável vai embarcar numa mentira dessa. Isso é que é fake news. Não, e cá para nós, hein? Se pega o Deltan Dallagnol espalhando que vão censurar pedaços da Bíblia aí, né? Agora, eu li essa. Essa é demais. Essa é agora, prêmio Nobel. O que eu acho que eles pretendem, assim como você teve na CPI do Covid, porque hoje a versão correta e geral é que eles fizeram aquele angu. Eu sempre brinco que o Brasil é uma extravagância tão grande que é o único país em que o chefe do fascismo é medroso. Todo chefe de fascismo aí vai até a morte. Aqui. Mas eu acho que eles querem fazer aquilo que alguns senadores fizeram na CPI do Covid, que é criar uma narrativa para o seu público. Eles precisam se justificar para o seu público. Então, como esse público acredita no que eles dizem, eu acho, é mais um jogo de cena para isso, na minha opinião. Nascimento, mas isso não vai dar certo. Primeiro, porque eles não vão ter maioria para indicar o presidente e o relator. Ao que tudo indica, o governo está negociando bem, Padilha está indo bem, né? Os nossos companheiros no Senado, na Câmara. Eu estou convencido, não vou dizer que vão ser pessoas da esquerda, mas vão ser pessoas não bolsonaristas e seguramente democratas, que vão estar à frente. Então, se eles já tinham dificuldade na CPI da Covid de justificar as fraudes da vacina, dizer que vacina não funcionava, que a cloroquina era uma maravilha, foi um vexame. A participação foi vexaminosa. Agora, eu imagino o vexame que eles vão passar tentando mostrar que não foram os bolsonaristas que prepararam esse golpe, que foi um fiasco dos maiores da história da República. Eu estou vendo o mico que eles vão pagar, porque não apareceu um. Podiam ter lá, sei lá, 2 infiltrados. Não tinha um. O que eles vão fazer para inventar, para justificar essa narrativa dele? É o que eu pergunto. Eles acharam, Nassif, eles acharam um fotógrafo da Reuters. Eles começaram a acusar de ser petista, porque encontraram fotos do Lula nas redes sociais dele. Né? E o Eduardo Bolsonaro acusou, a Bia Kicis acusou. E agora, eles não se deram o trabalho de olhar o timeline dos repórteres, que ele tirou foto do Lula porque o Lula se elegeu. Mas se eles olhassem na data anterior, tinha foto do Bolsonaro. Né? Agora, realmente é difícil entender a razão. Acho que não deve ter razão. Né? Eu acho que eles estão arrependidos de terem inventado essa história. Eles estão vendo agora a barafunda que eles se meteram com isso. Então, Mink, o que aconteceu aí, que foi uma coisa maluca, é o seguinte, se você pega toda a estratégia bolsonarista, aliás, se falando em escolas, tempos atrás me procurou um pessoal do Colégio Pedro II, que estava o Ministério Público processando em cima de uma denúncia do Reinaldo Azevedo, o Reinaldo Azevedo antes da conversão dele. Antes da conversão. Então, mas não, eu perdi o fio da... Não, você está dizendo que foi procurado pelo pessoal do Pedro II. Isso aí foi outro ponto. Mas era um outro tema que eu ia desenvolver, falhou aqui, daqui a pouco volta. Não, mas o que a gente estava vendo aqui é que esse dado que vocês estão dando aqui, que o Miguel falou da Reuters, fotógrafo da Reuters, é porque tem coisas que tem que ser realmente muito fanático demais para querer acreditar naquilo, né? Para querer acreditar naquilo. E eu acho que... Você lembrou o teu nexo? Vai então lá no teu nexo. Quando você pega a chamada retórica da ultradireita, que vem lá do Olavo de Carvalho, depois é assumida pelo
pelo Reinaldo Azevedo, pelo Diogo Mainardi, depois se espalha tudo aí. Consiste em quê? Em você banalizar fato grave. É a guerra cultural. Então você fala, pô, o cara chegou lá e deu supondo, né? Deu um tapa na cabeça de uma menininha de 10 anos. E daí, qual é o problema? Então, essa minimização desses pequenos e grandes delitos aí fez parte de toda a retórica da ultradireita. O discurso era esse, o tal do mimimi. Mimimi. Sabe, eu xingo a sua mãe, você reclama, você fala, para de mimimi. E com isso, eles foram perdendo o pé da realidade. E o fato de ter um presidente da República que era inimputável, aí podia fazer o que quisesse, eles foram perdendo o pé da realidade e não entendendo as implicações dos atos que eles fariam dentro de uma democracia reconstituída. Então, quando vem 8 de janeiro e reconstitui, o Supremo volta a... Porque essa reconstituição está tudo... Foi quando o Supremo, com Alexandre de Moraes, ele deixa de subverter a Constituição, como ele fez antes, e passa a entender que ele precisa reinstitucionalizar o país. Então, quando o Supremo começa a trazer de volta o que é crime e o que não é crime, esse pessoal entra em pânico. Eu vi declarações de pessoas que foram ver lá os prisioneiros lá, eles espantados. Mas o Nassif, me dá um parênteses aqui. Daqui a pouco o Miguel vai dizer que o nosso tempo já acabou, mas deixa eu contar uma coisa aqui. Essa história deles, a turma do bandido bom e bandido morto, eu me lembro quando eu, o Freixo, o Molon, fazíamos leis dizendo, olha, na prisão tem que ter estudo, tem que ter trabalho, tem que ter ressocialização, os caras têm que trabalhar, têm que estudar, não pode ter domínio das gangues, tal. Eles falavam, está querendo defender o direito desses bandidos, eles têm que sofrer, têm que se ferrar. Agora, quando os deles foram presos, eles falam, poxa, não tem banho de água quente, não tem celular, isso é um absurdo, é uma ditadura. Olha, eu fiquei pensando, essa turma que defendia que a alimentação não tinha que ter proteína, não tinha que ter nada, que ele não podia ter negócio de trabalhar, de estudar, o que é isso? Agora, eles se converteram em defensores dos direitos dos presos desde a mais tenra idade. Ninguém fala mais que bandido bom é bandido morto, que os bandidos são eles. Isso realmente é demais. É uma pérola. Não, melhor que isso é só o Bolsonaro dizer que soltou uma notícia contra as eleições, porque ele estava dopado, tinha tomado remédio, e estava muito loucão aí. Eu vou ter que sair também. Miguel, obrigado aí pelo convite. Miki, abração a você. Valeu, Nassif. Muito obrigado. Um abraço. Valeu, Miguel. Oi, gente. Vocês sabiam que a Fórum foi a primeira a noticiar que teve gente do Exército dentro do Palácio do Planalto ajudando os vândalos do 8 de janeiro a fugir? Pois é. Essa pessoa hoje se tornou testemunha oficial e só agora está sendo descoberta pela mídia convencional. Você que nos acompanha há muitos anos não fica surpreso, né? Estivemos juntos no golpe contra Dilma, na perseguição ao Lula pela Lava Jato e durante o pesadelo que foi o governo Bolsonaro. Então você sabe melhor do que ninguém, fomos alvos de ações na justiça muito custosas. Por isso, a Fórum Filmes pede a sua contribuição para fazer um documentário sobre o dia histórico do 8 de janeiro, com informações e entrevistas exclusivas. Da mesma maneira que já antecipamos essa testemunha-chave para todo o processo. O Renato Rovai, futuro cidadão honorário de Sinop, Adri De Lorenzo e toda a turma da Fórum, inclusive eu, contamos mais uma vez com a sua ajuda para poder apresentar esse trabalho. Quem não puder, mesmo que um pensamento positivo já nos ajuda. Muito obrigado.